Kazuya, você sabe o motivo das pessoas terem uma família? Para que elas não morram sozinhas. Enquanto eu cuidava da sua avó, eu refleti muito sobre isso. Perdemos nosso filho e sua mãe muito cedo, mas você continuou aqui conosco. Foi graças a você que achamos sentido nas nossas vidas. Que isso, vovô? Quando chegar o dia de eu me juntar à sua avó, você ficará aqui completamente sozinho. Escute, Kazuya. Comece a sua própria família. Aconteça o que acontecer, mantenha seus entes queridos seguros. Se fizer isso, quando o fim chegar, você sentirá que a sua vida terá valido muito a pena. É o último conselho sábio que eu te dou, meu neto. Eu ouvi aquelas palavras como o último desejo do meu avô. E agora, o vovô tá junto da vovó. O que significa que eu tô sozinho. O que é que nós faremos? O que estiver ao nosso alcance. E o que podemos fazer sobre isso? Senhor, nessa situação, acredito que a única opção seja invocar um herói. Estão cientes do procedimento? Sim. Ótimo. Então vamos dar início agora ao rito de invocação do herói. Eu não acredito que conseguimos mesmo invocar alguém. De fato, valeu a pena termos tentado. Quê? Ué?
obrigado por responder ao nosso chamado. Eu não respondi nada. Vocês que me invocaram aqui sem mais nem menos. Tem razão. Do seu ponto de vista, deve ter sido mesmo assim. Por acaso estaria bravo conosco por causa disso? E como é que eu não ia estar bravo com isso? Será que alguém pode me explicar direito o que está acontecendo? Aí eu penso se vale a pena brigar. Sim, de certo. Uma explicação. Permita-me explicar. Este é o supercontinente Lândia. Indivíduos de muitas raças, como humanos, elfos, anões e dragões, fizeram moradia aqui, formando vários países de diversos tamanhos. Entretanto, há cerca de 10 anos, no extremo norte do continente, uma horda de monstros surgiu de um vazio chamado Mundo Demônio, trazendo o inferno para os países do norte. Localizadas ao redor do Império do Grande Caos, que tomou o maior território do continente, as numerosas nações se uniram para formar uma força punitiva e invadir o Mundo Demônio. Contudo, essa força foi dizimada. Ao perderem sua principal força militar na expedição, os países não tinham mais condições de expulsar os monstros e as forças do Mundo Demônio ocuparam 1/3 do continente. Hoje, esse território é conhecido como o domínio do Lorde Demônio. Como o número de monstros combatentes se dividiu devido à expansão das linhas de batalha, as nações humanas conseguiram mantê-los um pouco sob controle. Ainda assim, esse impasse permanece. Nesse caso, espero que não queira que eu vá derrotar esses monstros. Não é bem isso. Oh. Meu herói, para mim é extremamente difícil te dizer isso. No momento, o domínio do Lorde Demônio está quieto. Porém, as forças ao longo da fronteira foram solicitadas a permanecerem vigilantes. A moral dos soldados está alta, com a tarefa de proteger o mundo dos homens. Mas com o prolongamento das missões, os gastos públicos aumentaram e isso é um problema. Então, quanto ao outro assunto... Qual assunto? A ajuda financeira solicitada ao Reino de Elfriden para cobrir os gastos. Eles não responderam ainda e o prazo está acabando. Que? Vocês vão me entregar pro Império como ajuda financeira pro Reino? Eu sinto muito. Eu suplico seu perdão. Meu senhor, a maior nação que contém o domínio do Lorde Demônio é o Império do Grande Caos, que no caso, compartilha a fronteira mais longa com eles. Nós do Reino de Elfriden estamos sendo beneficiados pelos esforços deles, e por isso o Império solicitou ajuda financeira aos países que não fazem fronteira com o domínio do Lorde Demônio. Mas se pediram dinheiro, por que não dão isso pra eles? Ia ser muito melhor do que ficar lutando contra esses monstros. Não temos condições de fazer isso. Além da nossa nação estar enfrentando uma escassez de alimentos, a expansão do domínio do Lorde Demônio mandou vários refugiados para cá. E está muito custoso amparar todos. Então não estamos mesmo em condições financeiras de ajudá-los. Porém, na solicitação de ajuda do Império, uma cláusula afirma que, se não pudermos contribuir com um valor em dinheiro, basta fazer o rito de invocação do herói que tem sido transmitido por toda a nação, e então mandá-lo para o Império. É com grande relutância que nós precisamos... Vocês venderiam as próprias filhas para pagar suas dívidas, não é verdade? Fala aí. E aí? O que vai acontecer comigo depois que vocês me entregarem para eles? Bom, não estamos certos quanto a isso. Mas então, o que um herói devia fazer? Até onde sei, o herói é alguém que trará a revolução para uma nova era. Isso aí é um pouquinho vago, você não acha? Veja, a nossa informação é escassa e ainda é uma crença sempre envolta em muito mistério. Contanto que a razão para o Império querer um herói não seja cortar esse herói de cima a baixo, eu posso até pensar em ajudar vocês. Eles iam me cortar mesmo. Não existe uma chance em 1 bilhão de fazerem isso. Nenhuma. 1 em 1 milhão. 1 em 100 talvez seja mais apurado. Por que a possibilidade aumentou?
De qualquer forma, eu tô preso aqui. O meu plano de vida era só virar um funcionário público. E agora eu corro o risco de ser dissecado nesse país bizarro. Eu podia fugir, mas é mais fácil falar do que fazer. Se eu me atrapalhar e me pegarem, a situação vai ficar bem pior. Então tudo depende da resposta que eu der pra eles agora. Vossa Majestade, eu posso lhe perguntar uma coisa? Bom, é claro que pode. Acha que esta é a única vez que o Império vai pedir ajuda financeira para o reino? Bom, certamente eles... Não é. Eu acredito que eles continuarão pedindo ajuda enquanto os monstros continuarem atacando. Foi exatamente o que eu pensei. Aliás, eu tenho mais uma pergunta. E está relacionada à invocação do herói. Vocês acham que conseguem invocar quantas pessoas quiserem todas as vezes que fizerem o ritual? Olha, na verdade, nessa situação... Pelos nossos registros, a última invocação de herói foi feita quase 500 anos atrás. Só foi feita uma vez na fundação da nossa nação. Não podemos fazer invocações com tanta frequência. Se isso aí é verdade, eu acho que nessa circunstância, eu sou a única carta na manga que o reino tem para jogar. Será que eu entendi direito? É o que parece. Se é assim, não ia ser muito burro da parte do reino me entregar nesse momento? Muito burro? Meu querido, ele disse que seria muita tolice da sua parte. Ele não quis dizer um animal? Acho que tá dando certo. Se pensarmos nisso corretamente, não devíamos rever as finanças do país, adotar políticas de poder e construir uma força nacional que rejeite esses tipos de demandas imperiais de uma maneira mais adequada? E que tipo de força nacional adequada resolveria os nossos problemas? Mas a possibilidade de conseguirmos fazer isso... Uma vez me disseram que um herói traria revolução para uma nova era. Eu acredito que se tivermos sorte, conseguiremos trazer a mudança para este país. Eu disse aquilo, mas agora eu não tenho plano nenhum. Em todo caso, eu só tenho que dar um jeito de arrumar dinheiro para ajudar financeiramente o reino. Deixa eu perguntar, vocês podem me dizer tudo sobre as finanças do país para eu pensar por onde começar? Eu vou precisar de todos os relatórios de orçamento, agricultura, economia, comércio, terra, infraestrutura e transporte, por favor. Marx, por favor, será que poderia cuidar disso? Claro. Assim, os tópicos foram discutidos. E a conferência entre o rei de Eufriden, Albert, o primeiro-ministro Marx e o herói Soma durou por 3 dias e 3 noites. Eu gostaria de pedir a atenção de todos os presentes. Eu, o 13º rei de Eufriden, de nome Albert Eufriden, anuncio a abdicação do trono e o deixo nas mãos do nosso herói, o grande Kazuya Soma. Ademais, anuncio a vocês que Lícia Eufriden, a minha filha e herdeira, em breve se casará com o herói Kazuya Soma. Abril de 1524 do calendário continental. O trono do reino de Eufriden é passado para Kazuya Soma. Essa notícia chega aos 3 ducados, o trio de duqueses à frente das forças armadas do reino, e gera um certo rebuliço entre eles. Então o Albert abdicou? Sim. E ainda tem mais. O trono foi cedido a Kazuya Soma, o herói invocado. A decisão tomada foi realmente muito ousada para o nível dele. Quando receber essa notícia, eu aposto que Lícia ficará uma fera. Papai, mamãe, por favor, estejam bem. Isso, coça mais. Papai, o senhor está bem? Papai, eu vim voando pra cá quando eu soube que o trono foi usurpado. E aí, eu acho o senhor sentado aí no colo da mamãe. O trono, como você ouviu, não foi exatamente usurpado.
Eu abdiquei e o deixei para o Soma por vontade própria. Mas por que o senhor faria isso tão de repente? Porque estou convencido de que ele é muito mais adequado para ser o rei do nosso país do que eu jamais fui um dia. Tomei a decisão com responsabilidade, de acordo com a minha posição de comando. E isso não se discute. Tá bom, papai, mas como anunciou meu noivado sem me perguntar antes? Ah, isso é uma coisa que vocês dois podem discutir agora. A ideia desse casamento arranjado entre vocês foi minha do começo ao fim. Se não quiser dar continuidade, eu duvido que o Soma vá obrigá-la a se casar. O que você acha disso, mãe? Eu acho que antes você deveria conhecer o Soma. Mas de um jeito ou de outro, a vida é sua. Então você deve decidir sozinha. Como assim isso é uma coisa que a gente pode decidir juntos agora? Esse cara com certeza não é boa pessoa. Eu tô entrando. Aí, você que acabou de entrar. O quê? Como é que é? Vem cá. Por acaso você sabe ler? Você trate de ter mais respeito. Eu sou completamente instruída. Então quanto é 3 mais 2? 5. E 6 vezes 2? 12, é óbvio. 42 dividido por 7. É 7. Quer dizer, é 6. Beleza. Senta aí e me ajuda a resolver essa papelada. Ajudar você? Quem você acha que eu sou pra pedir isso? Ué, uma mão de obra novinha em folha. Eu sou Lícia Elfriden. O rei... Não, o ex-rei Albert Elfriden é o meu pai. Hã? Peraí, quer dizer que você é a princesa? Eu não pareço uma? Na verdade, não. Isso aí parece um uniforme militar. Não parece, isso é um uniforme militar. Eu tô servindo ao exército sob o comando do Duque Carmine. Eu tava cumprindo minhas funções militares antes de correr pra cá, né? Ah, é? Que emocionante. Mas, olhando bem, até que você tem um jeitinho de princesa. O meu nome é Kazuya Soma. Eu não sei se isso é bom ou ruim, mas eu sou o rei agora. Eu não sou mais uma princesa agora. Muito obrigada por usurpar o trono. A minha posição foi completamente pros ares. Usurpar? Como usurpar se foi seu próprio pai que me empurrou o trono? Eu quero saber a história toda. Eu já sei que você é o tal herói que eles invocaram, mas... como é que isso evoluiu pro trono ser entregue a você? Esse é um lance que eu queria entender. Tudo que eu fiz foi organizar minha própria segurança. Foi isso. Hã? Fico pensando se aqueles dois vão conseguir se entender. Relaxa. Eu acho que vão. Quando eu sugeri as reformas fiscais, eu achei que iam me encarregar da administração financeira. Não que iam botar uma coroa na minha cabeça. Olha, desculpa por acusar você. Você não tem que pedir desculpa, tá? Na verdade, você é a vítima aqui. Você acabou virando minha noiva do nada. Eu queria discutir isso. E não tem que esquentar a cabeça com isso, tá bom? Hã? Eu só planejo ficar no trono por mais um tempinho. Depois de alguns anos, provavelmente eu vou desistir. Ah, é? A única coisa que eu pretendia fazer era levantar fundos o suficiente para evitar que me entregassem ao Império. Por isso, agora que me ofereceram o trono, eu acho que eu vou, no mínimo, botar as finanças do país de volta no lugar. Mas todos os outros assuntos que tiver vão ser resolvidos pelo povo. E é claro, você pode cancelar nosso noivado. Então quer dizer que você pretende abdicar do cargo de rei daqui a alguns anos? Você acha mesmo que vai fazer algo por esse país em tão pouco tempo? E antes de responder, o que você pretende fazer sobre a ajuda ao Império? É que no caso, eu já consegui o dinheiro para ajuda financeira. Sebastian, lembra daqueles itens que vieram de Elfriden? Parece que apareceu um curador para eles. Há uma grande demanda entre os ricos quando se trata de joias originárias de famílias reais. Investir todos os fundos para agarrar primeiro essas peças fabulosas foi uma excelente decisão. Como resultado, fizemos um ótimo negócio. Preciso confessar que acho as atitudes desse novo rei um tanto quanto ousadas. No momento, o país deles não precisa de joias se não servem para comer. Precisam de dinheiro para a economia girar. Não sabia o que tinham na cabeça quando fizeram aquele herói virar rei. Mas se ele é tão sábio assim, pode ser um oponente formidável. É. O quê?
Você vendeu os tesouros nacionais? Os tesouros nacionais pertencem ao país todo. Você não pode vender eles do nada. Fica calma aí, não é pra tanto. Porque se eles pertencem ao país todo, eu acho que não tem problema vender pelo bem do próprio país, né? Ah, mas mesmo assim, são várias peças culturais e históricas. Ah, sei. Essas aí eu mantive, relaxa. Eu coloquei os tesouros nacionais com valor cultural ou histórico no grupo A. Os que não têm valor cultural ou histórico no B. E todo o resto ficou no C. Só o B que foi vendido. O grupo A arrecadaria mais dinheiro a longo prazo se ele fosse exibido num museu do que se fosse vendido, entendeu? Tá bom, então talvez você esteja certo. Mas e o grupo C? Como são itens mágicos, eu não sei bem o que fazer com eles. Eu acho que eles se enquadram mais como armas. A gente não pode vender pra qualquer um e nem exibir em qualquer lugar. Mais uma coisa, eu acho que o conjunto completo de equipamentos do herói podia valer uma boa grana se a gente vendesse. O que você acha? De jeito nenhum. E você deveria ser o herói, lembra? Apesar de sua ascensão repentina ao trono, o país parece estar bastante tranquilo. Mas por quanto tempo será que isso vai durar? De todo jeito, Canária, vai e determine com seus próprios olhos o quão competente é esse novo rei. Vender os tesouros nacionais assim foi inesperado para um herói. Ah, não fala assim. Eu só fiz isso para não me entregarem pro Império. Ainda assim foi inesperado. Bom, você já mandou para eles o dinheiro da ajuda financeira? Não, ainda não. Eu pedi para que eles aguardassem até o último dia do prazo. Então o que você acha de dar esse dinheiro pro exército em vez de pro Império? Afinal de contas, o seu plano é deixar a gente em posição de resistir contra o Império, não é? Na academia militar, ensinaram a gente a investir tudo na defesa, mas não gastar um centavo com tributos. Então, ao invés de oferecer tributo para uma paz momentânea, eu acho que a gente devia investir o dinheiro a longo prazo no exército. Por isso eu vou ativar o meu ditado em corrente com o seu. Tempo é dinheiro. A ajuda financeira ativa o efeito dessa carta e ao sacrificá-la nós ganhamos tempo, que é o que o nosso país mais precisa nesse momento. Por que você tá falando assim? Deixa pra lá. A questão é, mesmo se a gente melhorar o exército, não vai adiantar nada se a gente não resolver os outros problemas. Até resolver a falta de alimentos e a situação dos refugiados, a gente vai continuar perdendo o apoio do povo. Aí não vai demorar nada até as forças externas incitarem uma revolta. O país só ia ficar mais vulnerável. É claro que não. O povo dessa nação ama demais o país deles. Eles não fariam isso. Esse é um pensamento idealista. Mas com o tempo, as pessoas com barrigas vazias perdem a moral e o patriotismo. Afinal, não dá pra cuidar dos outros sem antes cuidar de si mesmo. Não é verdade? É, pode até ser. Você é mesmo bastante realista, né? Realista? É, talvez eu seja.